manifestações dos deputados. Passa a palavra, neste momento, ao Dr. Robson Celeste Candeloro, juiz titular da Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente. Bom dia a todos, aos senhores deputados e deputadas que participam dessa sessão, também a todos os presentes que prestigiam essa sessão. Em primeiro lugar, eu já quero agradecer o convite para poder estar aqui e falar sobre esse tema tão relevante. Agradeço o convite do deputado Petruccian Neto, desde já, que é um tema tão importante, né, indispensável, que deve ser discutido com muita seriedade, muita competência pela sociedade. Porque, em última análise, estamos falando aí dos nossos jovens, nossas crianças e adolescentes, que, em última análise, é o próprio futuro da nossa sociedade. E o artigo 227 da Constituição Federal, ela diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, com absoluta prioridade, colocar crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E é muito importante esse termo absoluta prioridade. Eu não tenho dúvidas de que essa campanha e tudo isso que estamos vivendo e fazendo aqui é fruto dessa absoluta prioridade, porque vejo que os deputados e deputadas aqui, eles têm inúmeros assuntos a tratar, dos mais diversos, desde, enfim, agricultura, tributos, assuntos administrativos, mas pararam, né, esses outros assuntos para tratar desse assunto que é a proteção às crianças e adolescentes. Então, isso é a absoluta prioridade a que alude a Constituição Federal, não tenho dúvida disso. Tratando um pouco sobre a nossa legislação de proteção, nós temos que, a partir de 1990, com a criação, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que foi inaugurada a era da proteção integral às crianças e adolescentes no Brasil. E essa proteção integral, que hoje é consagrada no nosso ordenamento jurídico, ela concebe a criança como um sujeito de direitos em uma condição peculiar de desenvolvimento e que demanda medidas específicas de atendimento e essa prioridade absoluta que eu já mencionei. Desde a promulgação do ECA, tivemos uma série de implementos na rede de proteção, a criação dos conselhos tutelares, que vieram aí trazer uma nova era nessa proteção da criança e do adolescente. Mais recentemente, tivemos a lei Henri Borel, aqui promulgada aí o ano passado, em vigor desde julho, portanto, aí há menos de um ano, que também foi uma grande evolução nessa proteção das crianças, sobretudo na violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Porque antes nós tínhamos a legislação da Maria da Penha, né, que é destinada à proteção das mulheres em situação de violência, mas nós não tínhamos uma proteção específica para crianças e adolescentes. E a partir da experiência da Lei Maria da Penha, o legislador brasileiro, ele percebeu que as crianças também precisavam de uma proteção específica, assim como a mulher em situação de violência doméstica, porque as crianças também sofrem violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência sexual, e havia essa lacuna que foi preenchida pela lei Henri Borel. Mas, apesar desses avanços legislativos, ainda temos muitos desafios para realmente atingir e alcançar essa proteção integral na infância no Brasil. Ainda é necessário fortalecer as políticas públicas voltadas para a proteção da infância e garantindo que esses direitos das crianças e adolescentes, em especial o direito à proteção, seja realmente efetivado, sejam respeitados. Eu diria que legislação nós temos, é uma das mais avançadas do mundo, inclusive, a nossa legislação protetiva, mas precisa de um pouco mais de efetividade, precisa garantir que essa proteção prevista na lei não vai ficar só no papel, para que realmente crianças e adolescentes sejam colocadas a salvo de toda forma de negligência, de violência, conforme determina a nossa Constituição Federal. Porque enquanto houver uma única criança
sofrendo violência física, psicológica, sexual. Enquanto houver uma criança morrendo no seio do familiar, no íntimo da sua família, que é onde ela mais devia estar protegida, teremos falhado como poder público, como rede de proteção e até mesmo como sociedade. Na qualidade de representante aqui do Poder Judiciário, eu, como tal, tendo que prestar algumas contas da atuação desse poder, eu quero deixar destacado que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o desembargador Sérgio Martins, que tomou posse no início desse ano, mostrou uma grande sensibilidade, uma grande preocupação com a garantia da proteção dessas crianças e adolescentes. Todos sabem que quando um dirigente toma posse, há uma expectativa muito grande sobre qual será o seu primeiro ato, porque o primeiro ato geralmente dá o tom, né, da administração que está por vir. E eu diria que o primeiro ato, se não o primeiro, um dos primeiros atos do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sérgio Martins, foi criar a vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, vara pela qual hoje eu respondo, juntamente com mais um colega, o Dr. Jorge Kuramoto, que coadjuva na vara. Com a criação dessa vara, a comarca de Campo Grande MS, Mato Grosso do Sul, foi uma das primeiras do Brasil, se não a primeira, a cumprir uma determinação da lei em Riborel, que entrou em vigor aí em julho do ano passado, como eu disse, para tirar dos juizados especiais, os chamados juizados de pequenas causas, como se dizia antigamente, todo crime em que uma criança ou adolescente seja vítima. Então, hoje, aqui em Campo Grande, uma criança vítima de crime, seja ele qual for, não é mais competência do juizado e é tratado como um crime de maior potencial ofensivo, ponto final. Não existe mais crime de menor potencial ofensivo quando a vítima é uma criança. Por fim, eu quero terminar aqui também dizendo que, ultimamente, eu tenho ouvido muitas pessoas, muita gente, né, tendo visto as notícias, dizendo a violência contra a criança aumentou, não era assim antigamente, isso é o fim do mundo. Mas não, infelizmente não. Gostaria de chegar aqui e dizer, não, realmente, a violência aumentou só agora, antigamente não era assim, mas não, a violência sempre existiu. Nossas crianças sempre foram vítimas de violência, sempre foram vítimas de violência sexual, de violência psicológica, de violência física. Isso sempre aconteceu. Isso é apenas uma demanda reprimida que agora está vindo à tona e que agora está recebendo a atenção, começando a receber a atenção que merece. Porque o que tem mudado, né, graças a Deus, o que tem mudado é que, em primeiro lugar, que a rede de contatos dessa criança, familiares, professores, eles têm se envolvido mais, eles têm notado, percebido sinais de violência e não têm ficado quietos, mas eles têm denunciado, têm ido na delegacia, na nossa delegacia especializada de proteção à criança e adolescente, e não têm deixado barato, né, como se diz. E a própria sociedade, ela não tem mais aceitado esse tipo de violência, tem cobrado do poder público meios, recursos para que essa proteção prevista em lei seja de fato, seja efetiva, seja tirada de papel, porque a própria sociedade, ela não quer mais leis só para inglês ver, principalmente nessa seara da criança e do adolescente. E no que depender do Poder Judiciário, posso dizer que estaremos sempre trabalhando para que nossas crianças sejam de fato colocadas a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, como determina o nosso comando constitucional. Com essas palavras me despeço, agradeço a oportunidade, o convite, coloco-me à disposição como mais um soldado aí na trincheira dessa importante batalha. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o deputado Pedro Pedrocian pela indicação. Dizer que nós também tivemos a oportunidade de participar do lançamento do Centro de Proteção. Mais uma vez, o Mato Grosso do Sul vai ser protagonista, né, que fizemos com a desembargadora Elizabeth, com o Tribunal de Justiça, estivemos juntos lá, e é um centro de proteção que vai ser muito importante para o Mato Grosso do Sul e para a capital, que é que isso possa se expandir para o interior do estado. Então, um trabalho muito bonito. Infelizmente,
a violência e o abuso doméstico, né? A criança é fruto disso aí. A gente sofre com isso, mas as ações governamentais têm que ser efetivas nesse sentido. Com a palavra, o nobre deputado Pedrocian. Obrigado. Presidente, apenas para aproveitar o momento e dizer o seguinte, até a presença, parabenizando o doutor Robson e a Zaira que antecedeu, o projeto Segunda Casa, eles estão fazendo uma expansão, porque tem fila de espera de crianças para serem acolhidas. E nós estamos justamente nesse momento da definição das emendas. Parece que houve uma prorrogação ainda para que a gente pudesse fazer a destinação. Então, eu queria convidar os nobres deputados, sei que o deputado Zeca já se comprometeu, né, deputado, que a gente pudesse fazer a destinação dessa emenda. Então, eu queria pedir cada um dos nossos companheiros aqui, colegas, que pudesse fazer esse gesto tão bonito para a gente fazer a construção de mais uma unidade da Segunda Casa. Eu já quero comprometer a emenda minha, emenda do Zeca e outros aqueles que possam assim fazê-lo. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o nobre deputado Zeca, do PT. Senhora Zaira Brito. Senhor presidente, eu comentava com o deputado Pedrocian Neto de que o pronunciamento da dona Zaira, como também do senhor doutor juiz de direito responsável por essa vara, impressiona a gente. E o deputado Pedrocian Neto me dizia do que da visita que fez pessoalmente, Paulo Correia, deputado Paulo Correia, e a coisa que a gente enxerga e que visualiza e que é assustador. Mas não pode essas coisas só nos impressionar, acho que nós temos que dar um passo além, dizia para ele, independente, absolutamente qualquer outra coisa, de que nós poderíamos fazer uma corrente aqui, são 24 deputados, cada um dá percentual, nós conseguimos juntar um valor significativo para efetivamente, como cidadãos, não só como deputado, né, como pais, como avós que nós somos, a cuidar e manifestar todo o sentimento de solidariedade, de carinho, com um tema tão sensível como esse. Portanto, publicamente, estou assumindo com o pessoal da associação que está aqui, com o meu primo Paulo Pedrocian Neto, de que tem de mim uma participação através das minhas emendas. Obrigado, senhor presidente. Agradecendo. Com a palavra, pela ordem? Pela ordem, senhor presidente. Nobre deputado Rafael Tavares. Quero parabenizar o deputado Pedrocian Neto pela ação e dizer que nós estamos juntos com a doação das emendas, né, o encaminhamento das emendas para a instituição Segunda Casa, para que esse projeto aí consiga ter a força necessária, a estrutura necessária para combater e para proteger as nossas crianças do Mato Grosso do Sul. Somente isso, presidente.